Oi, pessoal, eu tô aqui com o Dr. Gustavo Teixeira e nós vamos falar um pouco hoje sobre Temas polêmicos. sobre temas polêmicos, sobre discussão de causas do autismo, cura do autismo e o que temos hoje de atualidades sobre isso, porque as pessoas ainda ficam muito angustiadas. Eu ainda recebo perguntas até hoje sobre será que eu não fui uma mãe suficientemente boa para o meu filho? Será que é porque Eu causei o autismo no eu meu causei o filho. autismo, eu sofri um trauma, aconteceu uma coisa ruim quando ele era pequeno e aí isso pode ter desencadeado autismo. Vamos falar sobre o que nós sabemos hoje com vocês. Gus, até hoje ainda tem gente culpada achando que essa história de mãe geladeira, de que a interação entre as mães e os filhos pode causar autismo nas crianças. Autismo, gente, tem uma causa neurobiológica, é genética. A principal origem do autismo é a origem genética. Mãe que dá pouco afeto ao seu filho, ela não causa o autismo. Tá claro que uma mãe afetuosa, essa criança vai ter uma chance maior de diminuir os sintomas autísticos. Porque ela vai estimular, porque ela vai brincar, porque ela vai ajudar a recuperar esse cérebro. Mas é um cérebro que desde a formação desse feto, desde a formação desse cérebro na barriga da mãe, já foi constituído, já foi arquitetado de uma maneira que já existia o autismo, mesmo que os sintomas apareçam só depois. Sim, é muito importante entender que as causas do autismo estão relacionadas com agressões a esse cérebro em desenvolvimento no período gestacional. Então, o bebê que tem seu cérebro em desenvolvimento na barriguinha da mãe, esse cérebro vai sofrer alterações. A maneira como essas células nervosas, esses neurônios vão se organizar no cérebro é o que causa autismo. E como principais causas nós temos, sim, alterações genéticas, nós temos agressões a esse cérebro em desenvolvimento, agressões externas, intoxicações, por exemplo, pelo ácido valproico. Vamos ser categórico aqui. O autismo é causado por uma origem neurobiológica durante o período gestacional, o bebê ainda na barriguinha da mãe, a maneira como as células nervosas são organizadas. Então, na grande maioria das vezes, são alterações genéticas. A genética é a principal causa, principal origem do autismo. A maneira como a mãe cria o filho não vai ser determinante para causar o autismo. O autismo tem uma origem genética, biológica. Isso é muito importante. E o que nós temos hoje de conhecimento científico a respeito de genética é que tem vários genes associados e relacionados ao autismo. Não tem um tipo de autismo só. São vários autismos. Atualmente tem mais de 30 genes em estudo com potencial de serem causadores de sintomas autísticos. Não só crianças. O gene em si, mas também proteínas que codificam esses genes. É muito complexo. Causas epigenéticas, quer dizer, a maneira como o ambiente também interage nessa genética, isso é muito importante, né? Que ativa ou desativa genes. Quer falar um pouquinho de epigenética? Então, gente, resumidamente, a principal origem do autismo é a origem genética. Uma segunda origem seriam origens epigenéticas. Isso, obviamente, que ainda está em estudos preliminares, mas a maneira como alguns agentes tóxicos externos interagem com componentes biológicos e genéticos, isso pode ser um fator causador do autismo, mas claro, desencadeante, né? Claro que nós estamos ainda caminhando nos estudos, mas o que a gente tem que ter de uma forma clara e categórica que a origem do autismo é uma origem neurobiológica. Durante o período gestacional, a maneira como esse cérebro se organiza, a maneira como as células nervosas se organizam nesse cérebro serão determinantes para o nascimento da criança, para que ela expresse sintomas do transtorno do espectro autista. E às vezes esses genes são herdados dos pais, na maioria das vezes herdados dos pais e familiares, mas muitas vezes também mas algumas vezes também ocorre uma mutação genética. Não tem a mesma expressão identificada em outros familiares. Então pode ser herdado ou não. Sim, por isso que nós falamos que não existe um autismo, existem vários autismos, com várias causas diferentes que acabam convergindo para sintomas semelhantes. Então essas crianças vão apresentar dificuldades na comunicação verbal e não verbal, dificuldade na aquisição de linguagem, dificuldade de interação social, prejuízos na cognição, na capacidade de aprender novas atividades. São crianças
que recusam a aprender novas atividades, têm dificuldade, têm questões sensoriais importantes, né? Muita gente me pergunta sobre o mapeamento genético, exames que identificam algumas alterações nos genes, se são suficientes ou não, ou já determinantes para reconhecer e identificar autismo. Certamente isso é o futuro do tratamento. Mas né? Hoje a realidade é que nós não temos conhecimento suficiente para determinar. São poucos genes que já estão identificados. E a questão é que não são apenas genes específicos que causam autismo, a interação entre eles, né? A interação entre eles que possivelmente são determinantes na maneira como esse cérebro vai se organizar e vai organizar as células nervosas ali, e como que esse vai organismo né? responder com as características depois do nascimento da criança. Porque nós não temos só os genes causadores de transtornos, nós temos genes protetivos também. Sim. Então, cada um tem uma constituição que pode ser mais protetiva ou menos protetiva. Tem as origens relacionadas com mutação genética também, que não seria possível identificar muitas vezes. Sim, exato. Mas os genes que já são identificados através desse mapeamento ainda são usados para pesquisas hoje em dia. Para criar um banco de dados de várias pessoas que têm os mesmos sintomas e as mesmas características cognitivo e comportamentais que são identificadas como TEA, como transtorno do espectro autista. Então, crianças e pessoas que têm as mesmas características fazem esse exame e esses dados genéticos são cruzados para ver e criado um banco de dados para ver se outras pessoas com as mesmas características apresentam as mesmas alterações nos genes, não é isso? Exatamente. E é importante dizer que os estudos ainda são preliminares, tem muitos mais estudos que devem ser feitos com genes diferentes. E uma questão fundamental para os pais, muitos pais procuram esses testes e gastam muito dinheiro na esperança, na expectativa de encontrar essa cura, né, dos seus filhos, né, ou tratamentos mais eficientes e mais especializados. O que ocorre na prática é que hoje ainda a gente não tem esses tratamentos super especializados. Então, é gerado uma expectativa, uma ansiedade, um gasto financeiro imenso desses pais, e eles são frustrados porque após o resultado dos exames, ou são inconclusivos, ou são resultados que não têm realmente uma correlação com um tratamento clínico. Né? Quer Hoje dizer, ainda isso não vai para uma base de pesquisa. Sim. Esses dados ainda são usados para se estudar sobre possíveis e futuramente, claro, nós teremos drogas, mas hoje ainda não tem. Hoje a gente ainda não tem cura do autismo, a gente não tem tratamentos individualizados, drogas que possam fazer tratamentos específicos para autismo. Os medicamentos que nós temos são medicamentos sintomáticos que são utilizados em algumas crianças que têm sintomas que podem ser, digamos, atacados. Exato, né? Mas não para tratar ou para modificar a causa ou o gene. O tratamento hoje é terapia comportamental, é isso que tem de comprovação científica, é isso que transforma cérebro de crianças, que diminui sintomas do espectro e que aumenta sintomas de autonomia, de funcionalidade na vida. Sim. O tratamento é comportamental, técnicas comportamentais. Cientificamente. Técnicas comportamentais, orientação de pais, capacitar essa família, capacitar essa escola, capacitar cuidadores. Sim, então profissional, uma equipe multidisciplinar composta de fonoaudiólogo, de médico para ver eventualmente remédios para consequências. Sintomas, comorbidades, sintomas acessórios, exato. Né? Treinamento em habilidades sociais, terapia de integração sensorial, orientação da escola. Grande parte das crianças tem questões sensoriais importantes e é muito interessante que muitas vezes se essas crianças não trabalham essas questões sensoriais, elas não conseguem estar abertas às intervenções. Então é muito importante. Ela não recebe os estímulos corretos. E se desorganizam, né? Então precisa de integração sensorial. É isso que a gente tem como comprovado, não precisa fazer experiências com as crianças, né? Não precisa intervenção precoce. Identificou que tem um atraso, a gente não tem que esperar, mas o médico ainda não fechou o diagnóstico. Não se espera o diagnóstico fechado. Tem atraso, a gente trata esse atraso o quanto antes, não pode perder tempo. E independente de fechar diagnóstico, de dar uma alteração genética no mapeamento genético ou não, o tratamento vai ser o mesmo que o que a gente tem de reconhecido hoje. É importante identificar o prejuízo e já começar o tratamento. Porque o que a gente tem de reconhecido hoje é a intervenção comportamental.
Exatamente. Com equipe multidisciplinar. É claro que exames são importantes, é claro que pesquisa é extremamente importante, é baseado nelas que nós tomamos as providências, mas hoje ainda não tem uma resposta ou uma cura, e nem a resposta da causa exata, até porque nós temos muitas tipos origens de autismo. diferentes. Exatamente. O principal, o essencial, é que tenhamos a oportunidade de identificar prejuízos precocemente e fazer uma intervenção comportamental imediatamente. Enquanto a Não criança pode esperar. pequenininha. Enquanto a criança é pequenininha, Enquanto porque o nós cérebro teremos tá mais oportunidades para trabalhar esse cérebro, para reorganizar esse cérebro e para abrir o leque de oportunidades, enriquecer o ambiente dessa criança para que ela consiga evoluir. Perfeito. É isso. Se você gostou, compartilha para que possa ajudar outras pessoas a entenderem isso também. E dá um joinha. Tchau, Beijo. pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.